Bom, vamos resolver o exercício 5 da lista 2. São dados 3 pontos e no item A eu quero encontrar a parábola de eixo de simetria vertical que passa por esses pontos, ou seja, a parábola da forma y igual a x2 mais bx mais c, né? Então, para começar a nossa planilha, a gente começa com restart. Aqui eu estou chamando a biblioteca de gráficos. Observe que se eu puser um ponto e vírgula, o programa me mostra todos os comandos que eu tenho dentro dessa biblioteca. Enquanto que se eu puser os 2 pontos, eu acesso a biblioteca, mas ele não printa na tela esses comandos. E aí eu fiz o seguinte, eu atribuí a uma variável E1, fazendo alusão à equação 1, a equação da parábola, que é y igual a x2 mais bx mais c. Bom, aqui vale a pena chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a diferença entre 2 pontos igual, que é o símbolo de atribuição, e o igual. Esse igual faz parte dessa equação, que é y igual a x2 mais bx mais c. Enquanto que o 2 pontos igual é um símbolo de atribuição. Então, eu estou atribuindo a variável E1 essa equação. E agora, o que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso resolver o sistema formado por 3 equações. Equações essas que serão geradas pela substituição de cada um desses 3 pontos na equação da parábola, né? Então, aqui, por exemplo, olha, subs x igual a 1, y igual a 1, na equação E1. Né? A sintaxe do comando subs é substituir o que aonde? Então, eu quero substituir o valor de x igual a 1 e y igual a 1 na equação E1. Então, observa, vamos dar aqui um enter de novo. Ó. Ele substituiu e gerou essa equação. Só que eu preciso fazer isso para os 3 pontos e resolver o sistema. Então, vamos fazer isso por um solve. Para eu mostrar para o Maple que isso é um sistema, eu tenho que colocar ou chaves ou colchetes. Eu gosto mais de colocar a chave porque faz alusão à chave que a gente usa no sistema, né? Quando está escrevendo sua mão. Então, a primeira equação do sistema vai ser essa. Então, vou colocar aqui, dar um Ctrl C, colocar aqui Ctrl V, vírgula. A segunda equação vai ser a mesma coisa. Então, vou dar um Ctrl V de novo, só que agora mudam os valores de x e y. Então, agora eu vou substituir x igual a 3, y igual a 7. E a terceira equação, mesma coisa, vou dar um Ctrl V aqui, trocando os valores de x e y. Então, x agora é 5, o y agora é 4. Acabou o meu sistema, fecho a chave, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, aqui os valores de A, B e C, né? E aí, agora a gente pode substituir, então, esses valores aqui para a gente encontrar a equação da primeira parábola. Então, vou definir agora P1. Ou então, a gente pode também trabalhar com isso como uma função. Ou então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses valores aí guardados e vamos fazer a letra B, que é equivalente, só que na letra B a gente quer uma parábola de eixo de simetria horizontal. Então, ela é da forma x igual a g de y. Então, eu vou ter uma equação E2, vou chamar aqui de E2, vou atribuir a variável E2. A equação, agora eu troco, x igual a vezes y ao quadrado, a vezes y ao quadrado, mais b vezes x, b vezes x não, né? B vezes y, mais c. Aliás, vamos fazer o seguinte, não vamos chamar de a, b e c não, para não dar conflito com a, b e c que a gente já chamou. Então, vou trocar essas variáveis, dy ao quadrado mais ey mais f. Pronto. E aí, agora a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez. Então, vou dar um Ctrl C, olha, nesse solve aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora a gente quer também substituir x igual a 1, y igual a 1, mas agora na equação E2. Aqui eu troco por E2, aqui eu troco por E2. E aí estão lá os valores de D, E e F. Bom, agora a gente precisa substituir esses valores lá nas equações. Não é isso? Porque o que está sendo pedido na letra C é faça um desenho no Maple mostrando as 2 parábolas. Bom, para eu fazer um desenho no Maple mostrando essas parábolas, eu vou precisar do comando implicit plot. Implicit plot. Por que a gente vai precisar usar o comando implicit plot, não plot? Porque observe que a gente está trabalhando com equações e não com funções, né? Então, o implicit plot é para quando eu trabalho com uma equação. Bom, eu quero plotar o gráfico de 2 equações. Então, tem que colocar as 2 equações entre colchetes. A primeira equação, eu vou obter substituindo os valores encontrados de A, B e C lá no E1, não é isso? Então, implicit plot, primeiro, subs
os valores de A, B e C. Então, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou substituir esses valores aonde? Na equação E1. Então, esse é o meu primeiro gráfico, vírgula. O segundo gráfico vai ser obtido, quer dizer, a segunda curva vai ser obtida substituindo os valores encontrados de D, E e F na E2. Então, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, e eu quero substituir isso na E2. Fecha colchete. Aí eu vou, como eu estou trabalhando com implicit plot, no implicit plot a gente necessariamente precisa definir tanto os valores, tanto o intervalo de x quanto o intervalo de y. A priori eu não sei qual vai ser o intervalo bom, né? Então eu vou colocar aqui um aleatório, quando ele mostrar o gráfico, eu vou ajeitando. Então eu vou colocar o x de menos 10 até 10 e vou colocar o y de menos 10 até 10. Vou escolher as cores, color, vou escolher magenta e blue. E vou aumentar a espessura da curva para ficar mais bonitinho. Então, thickness igual a 3. Vamos ver o que vai acontecer. O Maple faz esse gráfico grandão, a gente diminui aqui. Olha lá, estão lá as nossas duas parábolas. Observe o seguinte, olha. Aqui, como é que essa parábola está toda quebradinha? Quando acontece isso, a gente pode aumentar a quantidade de pontos que o Maple deve usar. Então, eu entro aqui com um parâmetro que é num point, e aí eu vou aumentar isso para 2000. Vamos ver se resolve. Já melhorou, né? É muito importante aqui a gente sinalizar algumas coisas. Primeiro, por acaso, ficou bom esse intervalo que eu coloquei para x e para y, mas a priori a gente não sabe qual é o intervalo bom. Então, em geral, o procedimento é o seguinte: a gente escolhe o intervalo, plota o gráfico e vê se ficou adequado ou não. Aqui, inclusive, olha, eu observo que o x, lá no menos 10, não é necessário isso tudo. Então, posso até vir aqui e diminuir um pouco o valor do x. Então, posso vir aqui e colocar o x só, por exemplo, de menos 4 até 10. Isso deve melhorar um pouco o gráfico. E o y também não precisa ir lá até menos 10. Eu posso ir com y de menos 6 até 9. Então, vamos trocar aqui. Menos 6 até 9. Olha lá, nosso gráfico já ficou melhor. Aliás, aqui também a gente não precisa até 10, né? No x. Vamos pegar x só até 7. Pronto. Bom, então já fizemos os itens A, B e C. Item D. As duas parábolas têm algum outro ponto de interseção? Qual? Bom, observe que a gente está vendo aqui 4 pontos de interseção. A gente quer encontrar esses pontos de interseção. O natural é primeiro a gente pensar no solve, né? Então, solve o sistema formado por essas duas equações. Então, solve, as equações são substituir isso aqui na E1 e substituir isso aqui na E2. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, aí lá já tem o colchete, então Ctrl V. Eu falei que eu prefiro a chave para fazer alusão a sistema, mas aqui como eu dei um Ctrl C já estava com colchete, ok, porque serve tanto a chave quanto o colchete. E aí, olha, na hora que a gente faz isso, o Maple até conseguiu resolver, ó. Ele encontrou aqui os 3 pontos. Ponto 1, cadê o ponto 1? Vamos ver lá em cima. Tá aqui, ó, ponto 1 com 1, ponto 5 com 4, cadê o ponto 5 com 4? Tá aqui. E ponto 13 terços é 4, pouco, né? 4,3 dízima. Tá aqui, ó, o 13 terços com 6 e 3 com 7. Tá aqui 3 com 7. Então, ótimo, o Maple conseguiu encontrar os 4 valores. No entanto, se o Maple não tivesse conseguido resolver esse sistema, a gente teria que utilizar o fsolve. Lembrando o seguinte, a diferença do fsolve para o solve. O fsolve usa um método numérico para resolver a minha equação. Então, novamente, se o Maple não tivesse conseguido resolver esse sistema, a gente usaria um fsolve. E aí, para usar o fsolve, a gente definiria um intervalo. Então, por exemplo, quando eu quisesse encontrar esse ponto daqui, e aí só uma observação, é importante que o intervalo que a gente defina só contenha uma raiz. Então, para eu encontrar esse ponto aqui, eu faria fsolve, aí é a mesma coisa, esse sistema, vírgula, e aí definiria um intervalo de x. Aqui eu poderia definir, por exemplo, o intervalo de, bom, se isso é 2 aqui na metade, a gente tem 1, então poderia ser intervalo de 0 até 2, né? Porque essa raiz aqui está depois do 2.
Então, f solve x igual a 0 até 2, ele ia encontrar essa raiz. Depois faria o mesmo para esse ponto de cá, f solve, mesma coisa, definiria o intervalo que contivesse essa raiz. O mesmo para esse e o mesmo para esse. Ok? Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.